Beleza. Pessoal, tá gravando, tá? Eu tô compartilhando a tela também. E hoje eu gostaria de dar sequência ao segundo módulo da disciplina, né? Onde a gente está tratando das leis de Maxwell. Essas leis, né, são apresentadas em quatro equações e a gente estava na última aula tratando da terceira lei de Maxwell, né? A terceira lei ela nos explica como ocorre o fluxo de eletricidade na natureza, tá? Fluxo de cargas elétricas e como que a região vizinha a essas cargas elétricas é perturbada, né? Como que o ambiente em volta mostra, né, que existe carga elétrica na vizinhança, ok? Bom, então para começar esse estudo, a gente caracterizou um circuito, né, compreendido por um conjunto de cargas positivas, né, presentes em um material condutor. Aqui a gente até se refere no eletromagnetismo a um condutor, colocando o símbolo de condutividade. Tá? Então você tem um material condutor aqui no centro de uma esfera, um material condutor na borda, né? E entre esses condutores a gente tem um isolante. A geometria do material condutor externo é uma esfera. A gente colocou aqui uma esfera condutora, né, com o seu centro coincidindo com o centro de cargas positivas. Tá? A gente tem uma esfera aqui de raio R, cujo centro coincide com o centro de cargas positivas. Então a gente está começando os estudos, né, com uma geometria muito comportada, muito simétrica, e aí a gente vai aumentar a sofisticação para poder estender as conclusões às geometrias de qualquer natureza, ok? Bom, e aí a gente viu, né, na aula passada que no cenário apresentado a gente vai observar aqui, né, pela ação de uma fonte de tensão, né, alguém que aplica uma diferença de potencial entre esses dois condutores, a gente vai observar o fluxo de cargas elétricas. Tá? Então, em materiais condutores, quando você aplica força sobre as cargas, quer dizer, aplicar campo elétrico sobre as cargas, né? O campo elétrico mede a força que você faz sobre cada coulomb de carga colocado em um ponto do espaço. Você vai observar o movimento de cargas, né? E quando você aplica tensão, igual no caso aqui da fonte, ó, você está, na verdade, aplicando, né, uma força em toda a extensão do condutor, né, entre os dois elementos condutores, o do centro e o da borda. Tá? Então a tensão, inclusive, é definida pelo trabalho feito quando você tenta deslocar uma carga numa região que está perturbada por um campo elétrico. Ok? E aí, como você tem uma fonte produzindo força, essas cargas se deslocam, e carga é matéria. Então matéria não some, de onde então nós vamos observar que a carga presente aqui no centro de sinal positivo, ela flui em igual módulo para a superfície aqui da esfera, caracterizando uma carga de sinal negativo, né? Então nós vamos ter que o módulo da carga positiva do centro vai ser igual ao módulo da carga negativa. Bom, esse fenômeno ele pode ser intensificado se você aumentar a tensão, né? A partir do momento que você coloque uma fonte com uma tensão mais alta, você vai ter um campo elétrico mais pronunciado, distribuído aqui, ó, né, entre os condutores, e você vai então conseguir remover cada vez mais cargas. Tá? Então, com o aumento da tensão,
você vai perceber uma concentração maior de cargas aqui. Tá? Então a tensão da fonte da perturbação externa interfere no fenômeno. E a gente viu também, né, isso aqui é só uma revisão, a gente viu também no final da aula passada que a natureza do material isolante interfere no fenômeno, né? Então, se você colocar no interior dessa esfera metálica, vamos desenhar a esfera metálica aqui, ó. Tá aqui a nossa esfera metálica condutiva, né? Então, se a gente desenhar aqui no interior, se a gente alocar no interior dessa esfera metálica dois isolantes diferentes, dois materiais distintos, né? Vamos dizer que a gente coloque aqui na primeira metade dela um isolante de mica. E aqui embaixo madeira. O segundo isolante implementado por madeira. A gente vai observar, né, nesse contexto que ao se repetir o experimento, né, colocando aqui uma segunda esfera condutiva, bem no centro, bem pequenininha, e alimentando essa esfera, ou conectando esse material condutivo com a esfera condutiva externa, né, a gente vai perceber o fluxo de carga elétrica, só que a concentração dessa carga no espaço vai ser diferente. Então, próximo a alguns isolantes, a gente vai perceber uma concentração de carga muito maior do que em outros. Isso então incorpora um segundo elemento de interesse nesse fenômeno, que é a influência do dielétrico, do isolante, na nossa capacidade de armazenar cargas entre dois pontos. Bom, aí mencionamos na aula passada, né, que essa influência ela pode ser explicada pelo comportamento atômico. Então, se a gente usar o modelo atômico, né, e aplicá-lo aqui aos dois isolantes, né, ao que compõe o interior da nossa esfera tridimensional, né, até marcar aqui para a gente não perder a geometria de vista, tá? Então é um elemento tridimensional. Então, se a gente olhar, né, no interior desse material isolante, a gente vai perceber uma separação dos centros de carga positiva com relação ao centro de carga negativa em cada átomo, né? No caso de materiais isolantes, você não consegue fazer com que os elétrons saiam da nuvem eletrônica do átomo, mas você consegue fazer com que essa nuvem de elétrons fique preferencialmente direcionada em um sentido, tá? Então, considerando que a gente tem um conjunto de cargas positivas no centro aqui, a gente vai ver as nuvens de elétrons, preferencialmente apontando para o centro da esfera, e os núcleos dos átomos apontando preferencialmente para a borda, para fora, né? E com essa característica, né, que nós vamos perceber aqui no dielétrico, né? A gente vai perceber um fenômeno chamado polarização, ou seja, criar polos, né? Polo positivo e negativo, separar cargas, né?
E esse efeito de polarização, ele é mais pronunciado em alguns materiais, por exemplo aqui no caso da mica, do que em outros. Tá? Então a estrutura atômica de alguns materiais é mais susceptível a se polarizar do que outros materiais. Então na madeira você vai perceber esse efeito aqui menos pronunciado. Tá? Bom, quando a gente observa, né, polarização no material dielétrico, a gente vai perceber também um efeito de campo elétrico provocado pelo isolante. Então, se você observar aqui, se você tomar um ponto qualquer, né, aqui no espaço, um ponto P qualquer aqui, ó, tá? Esse ponto ele vai sofrer, né, caso você quisesse medir o campo elétrico, né, a perturbação elétrica nesse ponto, você precisaria caracterizar o campo elétrico aqui. Como é que a gente caracteriza o campo elétrico? Né? A gente imagina que colocaríamos nesse ponto 1 coulomb de carga positiva, e é assim que é definido, né? Você colocasse 1 coulomb de carga positiva aqui e medisse a força sobre esse 1 coulomb de carga, você caracterizaria o campo elétrico, né? Teria a medição do campo elétrico. No caso aqui, pessoal, caso tivéssemos então esse 1 coulomb de carga, a gente perceberia, né, que ele sofreria força do conjunto de átomos do material isolante que está polarizado, né? Por quê? Esses vizinhos aqui, ó, eles estão próximos, apesar de serem, ou de termos aqui, né, centros de carga opostas, de átomos diferentes, mas eles estão muito próximos. Então a gente não tem aqui uma força resultante feita nesse ponto do espaço, né? O efeito desses dois vizinhos, ou desses dois centros de carga vizinhos, também é nulo, desses dois é nulo, tá? Mas o efeito da borda não é. Porque aqui na borda você vai ter uma coleção de cargas positivas aqui, ó, tá? E aqui próximo ao centro, carga negativa. Tá? Então, esse coulomb de carga que a gente colocou aqui sofreria uma força pelo efeito de polarização, né, do dielétrico, que estaria para cá, ó. Então a gente perceberia essa força, né? Esse campo de polarização para cá. Ok? Bom, com a aplicação de uma fonte de tensão, né, com uma fonte impondo uma diferença de potencial aqui entre o centro e a borda, né? O que vai acontecer? Essa diferença de potencial ela é dada pela integral de caminho do campo elétrico resultante ali em cada ponto, né? Então o que vai acontecer? A gente não pode alterar o campo elétrico resultante em qualquer caminho que a gente tome aqui do centro até a borda, ok? Então se, né, antes da polarização, ou antes da instalação do nosso dielétrico de mica, né, a gente tivesse um campo elétrico resultante com esse módulo aqui, por exemplo, né, nesses pontos aqui que a gente está, tipo o ponto P que a gente caracterizou, tá? Só estou colocando de lado aqui só para o desenho não ficar carregado. Então se a gente tivesse um campo elétrico resultante com esse módulo aqui, após
a instalação do isolante de mica, né, a gente precisa, né, continuar tendo o mesmo campo elétrico resultante. Tá? Então, já que o campo de polarização é contrário, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que crescer o campo elétrico produzido pelas cargas, né, presentes aqui nos materiais condutores. Então, vai haver, né, um crescimento do campo elétrico produzido pelas cargas presentes aqui no chamar de campo elétrico produzido pela fonte de cargas, né? De tal forma que esse campo elétrico da fonte, que é essa, né, tá marcado aqui, menos o campo elétrico de polarização que ocorreu pela formação de centro de cargas ou de polos no dielétrico, é esse, e a subtração dos dois tem que dar o campo resultante, que é esse aqui. Tá? Então, para crescer o campo elétrico produzido pela fonte de carga, né, nossa fonte aqui de tensão que impõe cargas aqui nos condutores, o que vai ter que acontecer? Vai ter que crescer a própria quantidade de condutores. Então, a gente vai extrair mais carga elétrica aqui do centro e fazer com que ela se concentre mais nesse material do que no outro, que é a madeira, está na outra metade da esfera e que teve baixo nível de polarização. Tá? Isso então explica, né, porque a gente tem aqui no material, na superfície condutora aqui de um material, uma maior concentração de cargas. E a gente chama essa concentração, né, quando a gente quer caracterizar concentrações de alguma grandeza, de algum sinal no espaço, a gente chama essa concentração de densidade de algo, né? No caso aqui o fenômeno está distribuído em uma área, então a gente fala de uma densidade superficial, né, de superfície. Então, uma densidade superficial de carga, e ela vai medir para nós quantos coulomb por metro quadrado a gente consegue distribuir de carga elétrica naquela superfície condutora quando no seu interior está presente aqui um isolante específico, no caso aqui a mica, por exemplo. Tá? Bom, com isso tendo sido apresentado, pessoal, né, então a gente já conseguiu ver que a tensão da fonte, que a gente vai ter deslocamento de cargas, né, quando a gente promove um caminho e força o deslocamento dessas cargas. A gente viu que o nível de tensão da fonte interfere na quantidade de cargas que a gente consegue fazer deslocar. A gente viu aqui também que o material isolante entre as duas regiões para as quais essas cargas se deslocam, ele também interfere. A natureza do material isolante também interfere no fenômeno. Ok? Bom, existem contextos, né, que a gente gostaria de caracterizar esse fenômeno, essa perturbação de cargas elétricas no material isolante. A gente até começou essa caracterização agora, né, na última explicação, e a gente precisaria então ter algum critério, né, para dizer qual que seria o impacto aqui de uma coleção de cargas na sua vizinhança, seu material isolante vizinho, né? E observando aqui esse fenômeno, né, foi proposta, né, pela comunidade científica que essa perturbação que o isolante sofre, né, quando ele está na vizinhança aqui de um conjunto de cargas, ela poderia ser modelada da seguinte maneira. A gente poderia pegar, imaginar que se nós tivéssemos
E aqui no futuro do pretérito mesmo, tá? Se tivéssemos, caso colocássemos, eu vou até pontilhar isso aqui para deixar essa, para tentar colocar no desenho a minha colocação em português, né? Então, digamos que aqui a gente tenha só o isolante, agora não temos o segundo condutor na borda, tá? Então, caso tivéssemos aqui um isolante qualquer, um dielétrico, próximo a uma coleção de cargas elétricas, pode ser uma carga elétrica estática, pode ser um conjunto de cargas em um fio condutor, tá? E a gente inclusive vai convergir daqui a pouco, né, para circuitos de mecatrônica, né, mais elaborados do que essa esfera, tá? Mas caso, né, tivéssemos uma esfera condutora colocada aqui em volta, bem vizinha da superfície, haveria, né, nessa esfera e conectássemos, né, os dois centros de carga aqui por uma fonte, então haveria nessa esfera uma coleção de cargas aqui distribuída, tá? Então a gente modela aqui a perturbação que o campo elétrico vai ter, né? Ou a gente quantifica essa polarização que a gente ilustrou aqui, ó, da seguinte maneira. Olha, se tivesse, né, na vizinhança desse ponto aqui, por exemplo, ó, uma superfície condutora ligada ao centro de cargas, haveria aqui uma dada densidade superficial de cargas, tá? E essa densidade de cargas, né, ou essa densidade de eletricidade, ou a densidade de fluxo de eletricidade, a quantidade de eletricidade que viria para cá e se concentraria aqui, ela dependeria do efeito de quem perturbou o ambiente, esse efeito, né, modelado pelo campo elétrico produzido pela carga que perturba o ambiente. E ele depende também de uma resposta do material, igual a gente viu nesse estudo daqui, ó, do lado, né? Então, materiais que se polarizam mais promoveriam uma maior concentração de carga aqui na vizinhança desse isolante, né? Essa propriedade do material, ela é chamada de permissividade dielétrica. Tá? Igual a gente fez nos estudos de magnetismo, né, onde a gente modelou a resposta que um material tem em função das suas propriedades magnéticas ou da sua permeabilidade magnética e da perturbação que um ímã, que uma fonte de ímã vizinho produz. A gente também pode mapear, né, qual que é a resposta de um material isolante, que é esse D aqui, ó, densidade de eletricidade ou de fluxo elétrico que iria para aquela região, né, como sendo igual a uma resposta do material vezes a perturbação de uma fonte, né, que está ali próxima, promovendo uma alteração no isolante, ok? Então, essa modelagem, né, envolve aqui um sinal novo, imagino que para vários de vocês, chamado de densidade de fluxo elétrico. Eu até mencionei na explicação, mas convém que a gente escreva para facilitar o aprendizado. Aqui a gente tem a densidade de fluxo elétrico, tá? Aqui a permissividade dielétrica, né, o epsilon, e aqui o campo elétrico produzido pela fonte de cargas que perturba aqui esse ambiente, tá? Bom,
Até o momento, né, a gente então conseguiu entender aqui como que seria essa condução de cargas entre dois pontos do espaço, condutores, né, como que o meio isolante entre eles se perturba, mas o nosso modelo ainda tem uma limitação, que é a restrição geométrica. Então a gente fez toda a análise considerando aqui como geometria uma esfera, né? Então é um elemento geométrico aqui de raio uniforme e com outra restrição, que é a presença de cargas no centro dessa esfera, tá? Seria mais interessante que a gente tivesse um modelo mais poderoso, né? E que não fosse restrito aqui a uma geometria com essa natureza e com a obrigação de ter a carga elétrica só no centro, tá? Seria legal a gente conseguir, né, prever a perturbação com uma geometria qualquer do nosso interesse, ok? Bom, então eu queria fazer com vocês agora um estudo que deixasse esse modelo mais robusto, mais apto, né, a cenários próximos da realidade dos nossos equipamentos, ok? Para isso, então, pessoal, a gente vai, né, usar da mesma estratégia que a gente usou na segunda lei de Maxwell, né? Na segunda lei a gente caracterizou o campo elétrico em uma circunferência, depois avaliamos, né, a relação o campo magnético numa circunferência produzido por uma linha de corrente. Depois nós consideramos esse efeito em um ponto microscópico, foi onde a gente construiu o tijolinho do Lego, e depois a gente expandiu isso, né, para uma região grande com a geometria que nós quiséssemos. A gente vai se valer da mesma estratégia aqui para esse fenômeno, tá? Então, inicialmente, entendendo aqui como que a gente poderia avaliar a perturbação aqui em uma circunferência, a gente vai se valer aqui do nosso modelo em um ponto, né, para avaliar aqui a perturbação do isolante em um ponto, e avaliar o comportamento em toda a esfera, né? Então, se a gente somasse em toda a esfera é uma superfície fechada, né? Então, um volume ela é encerrado por uma superfície fechada. Se a gente somasse a densidade de fluxo elétrico vezes o vetor área em cada ponto, o que nós teríamos, né? Está aqui pelo conceito da densidade de fluxo elétrico, que é a quantidade de carga que iria para um condutor naquela vizinhança por metro quadrado. Se você então multiplica, né, pela área daquela região, você tem a quantidade de carga que iria para aquela vizinhança. Se você soma a quantidade de carga daquela vizinhança com a próxima, com a próxima, com a próxima e com todas, né, você tem o que? A carga elétrica que iria para um condutor disposto aqui em volta da esfera toda. E qual que seria a carga elétrica que iria, né, para um condutor disposto em torno da esfera? É a própria carga elétrica do centro, né? Se a gente colocasse uma fonte do centro para a borda, o que tirou de carga elétrica do centro tem que aparecer na borda, tá? Então essa seria a nossa expressão aqui que modela a perturbação em uma geometria do espaço produzida por uma carga elétrica vizinha, ok? Bom, para a gente conseguir então trabalhar com outras, igual mencionei há pouco, outras geometrias e cargas dispostas, né, de uma maneira mais sofisticada no espaço, a gente vai pegar e vai reduzir essa nossa esfera a um ponto. Então a gente vai encolher, encolher, encolher até chegar aqui dentro. Ok? Vamos dando zoom, zoom, zoom na esfera. Vamos ver o limite aqui do programa. Você vai até chegar
ao mínimo que você conseguir, tá? Realmente contemplando aqui a quantidade de cargas que ia estar nesse pontinho, tá? Vou voltar ao zoom aqui, a gente vai desenhar esse pontinho, né? E se a gente fosse reduzindo bastante mesmo, né? Fosse fazendo um zoom in, né? Nos movêssemos para dentro ali do centro de cargas positivas, a gente ia, né, observar aqui no espaço. Aí eu estou até desenhando eixos cartesianos aqui para a gente representar, né, a nossa orientação no espaço. Chegou mais gente. A gente observaria o seguinte, né, teríamos aqui alguma quantidade de cargas positivas aqui dentro. A gente ia ter uma quantidade de cargas positivas aqui dentro e a nossa esfera externa aqui, ó, seria brutalmente reduzida, né? Um ponto que você pudesse até aproximar suas laterais aqui a um pequeno retângulo. Ok? Aí a gente já tem uma espécie de um cubinho aqui em volta da nossa coleção de cargas. Só apagar essa linha do centro aqui. Bom, esse pequeno cubo, pessoal, que se formou, ele teria dimensões, né? Que os eixos cartesianos estariam furando ele aqui pelo centro, né? Aqui, aqui e aqui. E ele teria dimensões dy, aqui na direção y, dx aqui e dz. Ok? Bom, e qual que seria, né, a relação entre o fluxo elétrico que a gente veria nessa superfície S aqui, chamada de superfície gaussiana, inclusive, né? Qual que seria o fluxo elétrico nessa superfície em função da carga elétrica ali do centro, né? Então a gente já até sabe fazer isso, né? Aqui, para uma esfera de qualquer tamanho, a gente consegue, com o último modelo, relacionar o fluxo de eletricidade que haveria aqui na borda da superfície com a carga que perturba a região, né? Então, se a gente aplicasse aqui essa expressão a essa superfície S infinitesimal, a gente teria o seguinte resultado, ó, um fluxo elétrico pela superfície seria igual a carga no seu interior. Observe que agora a carga, né, até uma fração, um pouquinho da carga total que a gente tinha aqui, ó, antes de fazer o zoom, tá?
E aí, para caracterizar, né, um sinal desse em escala pontual, microscópica, a gente usa uma grandeza chamada densidade volumétrica de carga. Ela mede para a gente quantos coulomb por metro cúbico a gente tem de carga elétrica numa região do espaço. Tá? Então seria a nossa densidade volumétrica de carga. Se você multiplica isso pelo volume que contém essa carga, essa densidade volumétrica, né, aqui em metros cúbicos, você caracteriza o quanto de carga você tem ali no interior daquela superfície, certo? Bom, vamos tentar então relacionar, né, o campo elétrico, o fluxo elétrico aqui na superfície com essa carga. Tá? Como a gente está promovendo um esforço de fazer essa caracterização em torno de um ponto P qualquer, que está aqui no centro do nosso sistema de referências, né, para medir posições no espaço, tá? A gente vai tentar descrever o que acontece na superfície, né, campos na superfície, a partir de campos existentes na borda. Tá? Bom, para fazer isso então, o que a gente vai inicialmente caracterizar? Né? Essa nossa integral de superfície está sendo realizada em um cubinho. Né? Então um cubo ele tem 6 lados. Okay? Eu vou numerar esses lados aqui para a gente para facilitar o nosso raciocínio. Então lado 1 aqui na frente, o lado 2 aqui à direita, o lado 3 lá no fundo, seria esse aqui, o lado 4 aqui à esquerda, o lado 5 aqui na base e o lado 6 aqui em cima, no topo. Tá? Então, o nosso cálculo de fluxo vai ter que contemplar os fluxos nesses 6 lados. Né? Se a gente calcular o fluxo nesses 6 lados, a gente calcula, ou a gente obtém o fluxo total na superfície. Né? Então vamos escrever isso aqui. Ó. Então o fluxo nessa superfície fechada, S, seria dado pela soma de fluxos em superfícies abertas. A primeira é a superfície 1, mais um fluxo numa superfície aberta que é a 2. Tá? Então colocar o fluxo na superfície 1 e o vetor área na superfície 1, né? Mais o fluxo na superfície 2, com a densidade de fluxo na superfície 2 e o vetor área na superfície 2, e assim por diante até a superfície 6. Tá? Então o resultado disso seria igual a densidade volumétrica de carga vezes dx dy dz. Ok? Bom, então vamos caracterizar cada uma dessas parcelas aqui que compõem fluxos em superfícies abertas. Né? Então na primeira delas, que é o fluxo na superfície 1, aqui, que é essa, a que está na frente aqui do nosso cubinho, como que se processaria, né, esse fluxo aqui? Esse fluxo contempla um produto escalar, né, o produto escalar de 2 vetores
ele pode ser calculado assim, ó, componente x do primeiro vezes a componente x do segundo, tá? ds1x, mais a componente y do primeiro vezes a componente y do segundo, mais a componente z do primeiro vetor vezes a componente z aqui do segundo vetor. Só que no caso da face, né, dessa superfície 1, o vetor área em questão, né, qual que é a definição do vetor área que a gente viu nas aulas passadas? Ele tem um módulo igual à superfície ou à área associada a ele, e ele é ortogonal a essa área, tá? Então, se você tomasse aqui um vetor ortogonal a essa face aqui, ó, essa face é um plano paralelo ao plano YZ. Então, o vetor área aqui vai estar na direção X. Só tem componente X, ó. Tá para cá, ó, para que ele seja, né, ortogonal à superfície associada a ele. Tá? Então, esse aqui seria o nosso ds1. Ele só tem componente x. Qual que seria o valor dele, né? Qual que é o valor desse quadradinho aqui, né? A base dele vale dy e a altura vale dz. Então vai ser dy dz apontando na direção x, né? Eu estou multiplicando por um vetor unitário na direção x para dar para ele essa orientação sem alterar o módulo do vetor, ok? Então, nesse produto escalar aqui que a gente está analisando inicialmente, né, como um dos vetores envolvidos só tem componente x, né, a componente y e z do vetor são nulos, o produto escalar em questão só vai envolver a componente x dos dois vetores que nós temos. E qual que seria, né, aqui o valor da componente x da densidade de fluxo elétrico nessa face 1 da superfície, em função do valor dela no centro aqui, né? Já que a gente está promovendo um esforço de deixar a coisa mais pontual possível, a gente vai então descrever, né, o vetor na face em função do valor dele no centro. Então, o valor dele na face, né, vai ser o seguinte: vai ser a componente x do vetor no centro, vou chamar de dx, mais o tanto que essa componente x varia quando a gente anda no espaço, e saiu do centro e viemos aqui para a borda, né, para a face desse cubinho. Então, quando a gente fez isso, a gente andou na direção x, ó. Então, o tanto que essa densidade de fluxo elétrico varia na direção x, vezes o tamanho do passo que a gente deu, dx sobre 2, né? A gente colocou o cubinho bem centralizado aqui, em torno da posição 0, tá? Então, essa face 1, né, ela é oposta à face 3. A face 1 está dx sobre 2 metros para frente, a face 3 dx sobre 2 metros para trás, ok? Então, essa seria aqui a densidade de fluxo elétrico nessa face, né, vezes o vetor área aqui, ó, que a gente acabou de caracterizar, que vale dy dz, ok? Bom, com essa sistemática compreendida, né, a gente pode então calcular aqui os fluxos elétricos nas demais faces. Por exemplo, agora a face 2, que é essa aqui que está à direita, tá? Então, fluxo elétrico nessa face, né? Observa que nessa face aqui, ó, o vetor área só tem componente na direção y. Então, né, como ele é ortogonal à superfície que ele representa, aqui, ó, ele só vai ter componente na direção y. Observa que ele compõe um plano paralelo
ao plano XZ, tá? Então o tamanho dele vale dx dz. E ele é orientado na direção y. Então vou colocar aqui ele multiplicado por um vetor unitário que aponta na direção y. A gente vai chamar de J, igual a gente fez no estudo da segunda lei de Maxwell. Ok? Pessoal, o Google está avisando aqui que a chamada vai acabar em 10 minutos, tá? Quando acabar, eu vou criar uma sala nova e vou mandar o aviso no portal, ok? Aí a gente volta e continua. Oi, fala, Liz. Professor, fiquei com uma dúvida a respeito do quadro que o senhor estava fazendo, é porque quando o senhor desenhou o DS1, foi dy, dz, vezes i, mas ali o i não entra, foi cortado em algum momento ou a gente não considera ele nessa equação? É pelo seguinte, Liz, aqui, ó, se a gente comparar essa equação com essa, aqui, ó, o DSX, é x, né? Eu achei que era i de corrente, desculpa. Tranquilo. Vetor unitário na direção x, tá? Bom, então aqui, pessoal, continuando, né? Nessa face 2, né? O produto escalar entre os dois vetores resultaria na parcela que envolve as componentes y dos dois. Por quê? Esse vetor aqui só tem componente na direção y. Então ia dar D2 na direção y vezes o DS2 na direção y. Né? Bom, quanto que seria a componente y do campo da densidade de fluxo elétrico nessa face 2 aqui, né, a nossa direita? Né? Bom, seria o valor da componente y no centro aqui das cargas, mais o tanto que ela varia quando a gente sai do centro e vai para a borda. Ir para a borda aqui significa andar na direção y, né? Vezes o tamanho do passo dado na direção y, que é dy sobre 2. Tá? Então essa seria a densidade de fluxo elétrico na superfície 2 que a gente está tratando agora, multiplicado pelo vetor área, que vale dx dz. Ok? Bom, continuando nessa sistemática aqui, eu vou escrever os demais fluxos do lado do desenho para facilitar o entendimento, tá? Então aqui, ó, agora na superfície 3, que é essa aqui do fundo. Então o fluxo na superfície 3, né, ele contemplaria o produto escalar de dois vetores, sendo que um deles, que é o vetor área da superfície 3, está alinhado com a direção x negativa. Né? Lembrando, o vetor área é ortogonal à superfície associada a ele. Né? Então a gente teria aqui, ó, né, alguém alinhado com a direção x, só que x negativa, né? Qual que seria o valor desse DS3 aqui, ó? Né? DS3, ou a superfície 3, é um plano paralelo ao plano YZ, né? Então o tamanho dele é dy dz, apontando na direção x negativa, o menos i. Tá? Então, o produto escalar dos dois vetores aqui teria como resultado a multiplicação das componentes x de cada um deles, porque um dos dois só tem componente na direção x. Né?
Então seria D3 na direção x vezes a componente x do vetor área. A componente x, né, da densidade de fluxo aqui na borda vai ser escrita em função do valor dela no centro. Então é o valor que a gente tem no centro, mais o tanto que esse campo varia quando a gente anda do centro até a borda, saindo do centro e andando aqui até a face 3 aqui atrás, vezes o tamanho do passo que a gente deu na direção x. A gente andou na direção x negativa, um passo menos dx sobre 2, né, vezes menos dy dz. Ok? Seguindo então, né, na superfície 4, que essa aqui é a esquerda, o vetor área estaria orientado assim, PS4, né? Observa que ele está paralelo ao plano XZ, então ele só tem componente Y, né? Está alinhado aqui com o eixo Y, na direção negativa, tá? Logo, o produto escalar aqui, ó, entre os dois vetores, né, a densidade, fluxo elétrico e o vetor área, iria envolver só a componente y dos dois. Então, d4y vezes a componente y do vetor área. Quanto que seria a componente y do campo, né, nessa face 4 aqui, ó, em função do valor que ela tem aqui no centro, né? Então, seria o valor do centro mais o tanto que essa componente varia quando a gente sai do centro e anda na direção y, vezes o tamanho do passo na direção y, que é menos dy sobre 2, vezes o vetor área em questão, que vale quanto? Menos dx dz. Ok? Finalizando aqui as duas últimas. Fluxo na superfície 5. A superfície 5 é essa aqui de baixo. Está bem na base aqui do cubo. Tá? E nela, o vetor área em questão, ele aponta para baixo aqui, ó. Né? Então é uma face paralela aqui, ó, ao plano XY. Né? Então logo o vetor área, que é ortogonal a essa face XY, ela aponta na direção Z. Qual que é o valor dele? dx dy, apontando na direção Z negativa. Então vou multiplicar aqui por um vetor unitário na direção Z negativa. Ok? Então, o produto escalar em questão resultaria na multiplicação da componente Z dos dois vetores, porque um deles só tem componente Z. Então, seria o fluxo na face 5, a componente Z dele, vezes ds5 também na direção Z. Então, qual que seria o resultado, né? Então, a componente Z, que a gente tem para essa densidade de fluxo no centro, mais o tanto que essa componente varia quando a gente sai do centro e anda na direção Z para chegar na borda, aqui na superfície 5 em questão, tá? Vezes o tamanho do passo que a gente deu. Então, a gente andou na direção Z negativa, menos dz sobre 2. Isso aqui multiplicado por menos dx dy. Tá? E, finalmente, a última delas é a superfície 6, né? O cálculo dela vai seguir a mesma sistemática das demais. Né? A superfície 6 aqui é o topo, é o chapéu aqui do cubo, ó, aqui em cima. Tá? Então, nessa superfície, o vetor área
aponta para cá, ó. Por definição, ele é ortogonal à área associada a ele. Então ele aponta para cá. Né? O tamanho dele vai ser dx dy. Bom, continuando então, pessoal, a gente estava avaliando aqui o fluxo na última face do cubo, né, que é essa face 6, né? O vetor área dessa face, né, aponta ortogonal, ele é orientado ortogonal à face, então ela só vai ter componente, e só vai ter componente na direção z, tá? Logo, o produto escalar opa, desculpa, eu esqueci. Não, eu estava raciocinando aqui com a videoconferência anterior e eu tinha esquecido de compartilhar a tela. Chegou agora? Beleza, obrigado pessoal, valeu. Bom, então, repetindo aqui, né, a gente vai ter, né, nessa última parte do cálculo do fluxo elétrico, o cálculo na face 6, tá? Essa face aqui, né, ela vai ter associada a ela um vetor área. Aqui, deixa eu até corrigir aqui, ó. Coloquei o vetor densidade e fluxo, vai ser um vetor área.
tá? Então você vai ter um vetor área aqui que só tem componente z. Então logo o produto escalar, né, da densidade de fluxo elétrico com esse vetor área vai ter como resultado só a multiplicação da componente z dos dois vetores, uma vez que um deles só tem componente z, x e y é zero, né? Então vai ser componente z, né, aqui da densidade de fluxo vezes a componente z do vetor área. Ok? Bom, com isso, deixa eu fechar aqui um bocado de coisa. O nosso fluxo elétrico aqui, né, em função do campo no centro, né, do ponto aqui, seria, né, a componente z dessa densidade de fluxo no centro, mas o quanto ela varia quando a gente sai do centro e vai para a face 6, né? Então quando a gente faz isso, a gente vai avaliar o quanto ela variou na direção z mesmo, vezes o passo que a gente deu na direção z. Então a gente andou na direção z positiva com um passo de dz sobre 2, né? Então essa seria a densidade de fluxo ali na face 6 vezes o vetor área ali, que vale quanto, né? dx dy, ok? Apontando na direção z positiva. Então esse seria aqui, né, o nosso fluxo elétrico em todas as faces aqui do nosso cubo infinitesimal, né, da nossa esfera infinitesimal ali em torno do ponto. Qual que seria o resultado então do fluxo elétrico total, que era a proposta inicial do modelo, né, para a gente saber aqui relacionar a carga elétrica com a perturbação que ela produz na sua vizinhança. Então esse fluxo elétrico total estava aqui nessa equação, ele vai ser dado pela soma de todos os termos que nós apresentamos aqui, ok? Bom, esses termos, eu vou marcá-los em vermelho aqui, são muitos termos, tá? Para a gente não ter que copiá-los todos numa mesma equação de soma, tá? Então são esses termos aqui, ó, esse mais esse mais esse mais esse mais esse e por último esse aqui, tá? Quando a gente somar os 6 termos, várias parcelas vão se cancelar. Eu vou mostrar aqui, né, vou processar essa soma com os termos marcados em vermelho, ok? Então o que aconteceria? Por exemplo aqui, ó, dx vezes dy dz mais dx vezes menos dy dz. Então essas duas parcelas se cancelam. Aqui, ó. Depois aqui, ó, a gente teria dy dx dz com dy vezes menos dx dz. Também se cancelam. Depois aqui, ó, dz vezes menos dx dy e dz vezes mais dx dy. As duas se cancelam também, tá? Então, ao somarmos, né, essas parcelas, nós veríamos o cancelamento desses termos, né, que não envolvem derivadas da densidade de fluxo no espaço. E o resultado final, então, dessa densidade de fluxo elétrico seria dada pela soma dos termos que não se cancelam, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse termo aqui, ó, né, derivada da densidade de fluxo na direção x com relação a x vezes dx dy dz sobre 2, né? Esse termo é idêntico a esse aqui, ó, derivada da densidade de fluxo, né, da componente x com relação a x vezes menos dx vezes menos dy dz.
sobre 2. Então vai dar mais dx dy dz sobre 2, igualzinho essa aqui, ó, né? Então se a gente somasse a mesma coisa duas vezes, né, o resultado é 2 vezes aquela parcela. Então seria a derivada da componente x da densidade de fluxo com relação a x vezes dx dy dz, tá? A mesma coisa aqui, ó, com essa parcela, né, derivada da componente y da densidade de fluxo com relação a y vezes dy dx dz sobre 2. Essa parcela é igualzinha a essa aqui, ó, tá? As duas que estão em vermelho, ok? Então quando nós as somássemos, a gente teria o dobro de uma delas. E por último, aqui, ó, a gente tem essa parcela, né, envolvendo a derivada da componente z da densidade de fluxo com relação ao eixo z, né, e essa outra aqui, as duas idênticas, né? Então quando nós processássemos a soma dos 6 fluxos, as duas, né, se somariam e o resultado seria o dobro de qualquer uma delas. Ok? Bom, e esse resultado, pessoal, igual a gente mostrou no início desse modelo, nessa expressão aqui, ó, ele seria igual à carga elétrica compreendida ali no interior dessa superfície, né, que tem material isolante, que vale essa expressão aqui, ó. Então a gente vai copiá-la aqui embaixo. Densidade volumétrica de carga vezes dx dy dz, né? E observando essa igualdade, a gente percebe que o volume do cubo aparece em todas as parcelas dos dois lados da igualdade. Então a gente pode simplificar a expressão, né, cancelando esse volume, de onde então a gente consegue caracterizar como seria a perturbação que uma determinada quantidade de cargas elétricas produz na sua vizinhança, tá? Então o que esse resultado nos mostra aqui? Que se a gente tiver carga elétrica numa região do espaço, a gente vai perceber, né, em um isolante que seja o seu vizinho, que a densidade de fluxo elétrico, né, que é inclusive proporcional à carga elétrica, né, lembrando aqui a densidade de fluxo vale ε vezes E, né, onde E aqui é o campo elétrico, né. Então quando a gente percebe variação aqui da densidade de fluxo elétrico em uma dada direção, a gente vai perceber a variação do próprio campo, né, os dois são proporcionais. E o que essa expressão traduz, né, fisicamente, né? Que se você tiver uma carga elétrica no espaço aqui, você vai perceber variação das componentes do campo na própria direção daquela componente, né? Aqui é a componente y, ela vai variando aqui na direção y, a componente, até desenhar os eixos aqui, ó, a componente y ela vai variar na direção y, a componente x vai variar na direção x e a componente z vai variar na direção z. Tá? Então você vai perceber, né, com as três componentes de um vetor variando, né, nas respectivas direções, o que você vai perceber do próprio vetor? Ele vai variar de maneira radial,
Você vai afastar aqui do centro de carga e você vai perceber a variação dele. Tá? Então, campos com essa natureza aqui promovem um comportamento que é denominado no eletromagnetismo por comportamento divergente. O campo diverge. A partir de um ponto. Tá? Esse comportamento, inclusive, é contrário ao que a gente viu com o campo magnético. Tá? Então aqui o campo elétrico ele tem natureza divergente, ele diverge, afasta a partir do... Ele varia, né, radialmente a partir da direção da fonte que o produz. Né? Esse comportamento, inclusive, ele é contrário ao que a gente viu com o campo magnético, né, que tem natureza rotacional. Ele roda a partir ou em torno da fonte que o produz. Ok? Existe no cálculo, inclusive, uma forma de compactar essa expressão com um operador, né, que mede essa tendência do campo a divergir a partir de um ponto. Esse operador é chamado de divergente, né, e ele nos oferece uma maneira de simplificar essa expressão aqui, ó. Como que é essa maneira, né? Esse operador divergente ele é definido dessa maneira aqui, ó. Quando você calcula o divergente da densidade de fluxo elétrico, a gente representa essa divergência por um produto escalar, né? E no caso aqui, para representar a expressão que modela o fenômeno eletromagnético, né, esse divergente da densidade de fluxo vai ser igual à própria carga que produziu aquele fluxo elétrico. Tá? E aí, para essa expressão fazer sentido, né, esse divergente ele é definido assim, ó. O operador del que participa, né, da divergência é a derivada com relação a x orientada na direção x mais a derivada com relação a y orientada na direção y mais a derivada com relação a z orientada na direção z. Então seria um vetor, né, com essas componentes, e a densidade de fluxo elétrico tem as suas componentes dx, dy, dz. Tá? Então, se você fizer um produto escalar dos dois, né, a gente vai ter o que? Componente x do primeiro vezes a componente x do segundo, mais componente y do primeiro vezes componente y do segundo. Só corrigir aqui que aqui era com relação a x. Mais a componente z do terceiro vezes a componente z do segundo. Tá? E aqui, pessoal, com o modelo apresentado, né, através dessa operação de divergência, a gente caracteriza aqui a terceira lei de Maxwell na forma pontual. Né? O que acontece aqui com o campo elétrico e com a densidade de fluxo elétrico no espaço quando existe uma carga elétrica num ponto. Tá? E, né, sabendo como o nosso tijolinho de Lego se comporta, a gente então agora pode caracterizar o comportamento
em superfícies ou macroscópicas, né, em geometrias macroscópicas, tomando esse tijolinho de Lego e integrando ele numa superfície maior, né, com a geometria que nós quisermos. Ok? Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Agora então a gente vai sair do mundo microscópico e pegar um mundo macroscópico, tá? Então a gente vai ter aqui no espaço um volume que é encerrado por uma superfície fechada e grande, tá? Uma superfície macroscópica. Então, uma superfície fechada encerra um volume, né? Como se fosse um balão que encerrasse no seu interior, que fosse a fronteira de ar, que é um volume que está ali no seu interior. Ok? E a gente pode ter cargas elétricas distribuídas aqui, em quaisquer posições que nós quisermos, com qualquer sinal que a gente queira também, tá? Bom, digamos que a gente então, né, queira avaliar o fluxo elétrico total aqui saindo dessa superfície. Tá? Ou seja, considerando toda a área aqui dessa superfície, né, que a gente calcule o fluxo de eletricidade que haveria para cá, caso a gente, né, repetisse aquele experimento do início da aula, né, colocasse uma capa de material condutor e ligasse por uma fonte elétrica esse material condutor com os centros de carga que estão ali dentro. Ok? Bom, para isso então, né, usando aqui do nosso tijolinho de Lego, né, a gente vai pegar aqui, ó, um cubinho em torno aqui da nossa primeira carga, né? E a gente vai avaliar o fluxo elétrico sobre ela, ok? Bom, essa operação, né, esse modelo que a gente produziu permite que a gente tenha uma interpretação física que vai nos ajudar nesse cálculo agora, na superfície grande, macroscópica, que é a seguinte, olha, esse operador divergente, se a gente for recuperando aqui o cálculo, ó, nasceu daqui, que nasceu daqui, que nasceu daqui, que nasceu da expressão aqui de cima, tá? Então, na verdade, o divergente, né, que é essa expressão aqui, com as somas das derivadas, né, nas três direções, ele nasceu quando a gente tomou essa expressão aqui de cima e dividimos todo mundo pelo volume, dx, dy, dz, o volume no interior da superfície. Tá? Então, o operador aqui, ó, divergente, ele mede, né, para nós o fluxo médio por unidade de volume, o fluxo de eletricidade por unidade de volume, né? Então, se a gente multiplicasse esse fluxo pelo volume do ponto, essa densidade de fluxo, né, por unidade de volume vezes o volume, né, a gente teria o fluxo, né, o fluxo de eletricidade aqui que sai das 6 faces desse cubinho, tá? Bom, digamos então que a gente pegue, né, e avalie esse fluxo e relacione esse fluxo com a carga elétrica ali no interior do cubinho. E a gente pode fazer isso
porque essa expressão que eu estou representando com a igualdade aqui, ela é exatamente igual à terceira lei de Maxwell apresentada aqui em cima, tá? Então, se a gente fizer isso, a gente vai preservar a igualdade e a gente tem como relacionar o fluxo elétrico aqui nas faces do cubinho com a carga que está ali dentro. Bom, então esse fluxo elétrico aqui seria dado, né, pela soma que a gente fez há pouco, né? Seria o fluxo elétrico nessa primeira face, mais o da outra, mais o da direita e etc. Ok? Bom, se você então somasse, tá, no interior desse volume, né, todos esses fluxos elétricos, né, o resultado seria igual a somar, né, nesse mesmo volume que está dentro da superfície, o total de cargas elétricas, tá? Só que ao processar essa soma aqui, né, o que aconteceria? Vai ter um fenômeno parecido com o que a gente viu na segunda lei de Maxwell, que é o seguinte, olha, aqui a gente teria, né, em torno desse primeiro ponto, uma soma, né, com os fluxos das 6 faces, né? Cada uma das faces teria o seu fluxo caracterizado por parcelas dessa natureza. Ok? Digamos, né, que essa face aqui de cima está aqui no topo. Ó. A gente chama aqui de face 6. Né, e a gente tem aqui um vetor área que vale ds6. Tá? Quando a gente fosse avaliar o fluxo no próximo ponto, que está aqui em torno desse cubinho, o que aconteceria? Né? Essa face 6 que a gente caracterizou aqui, ó, ela está representada por um vetor área que aponta aqui para fora. Para o segundo cubinho, que é o de cima, o vetor área aponta para dentro, né, desculpa, para fora, mas oposto a esse primeiro aqui. Tá? Seria uma face 7, por exemplo. Tá? Então, o que vai acontecer? Nessa superfície, né, a densidade de fluxo elétrico aqui é a mesma. Seria o D6 que a gente caracterizou na expressão. Só que para o cubinho de baixo, ela é multiplicada por um vetor área que aponta num sentido, e para o cubinho de cima, ela está multiplicada por um vetor área que aponta a 180 graus. Né? Então, a soma dos dois, né, se eu tivesse aqui o D6 escalar com a área 6, mais o D6 escalar com a área 7, a soma dos dois ia dar 0, porque a área 6 é o oposto, um vetor oposto aqui à área 7. Tá? Então, o que aconteceria? Né? Tomando aqui os diversos pontos, e calculando, né, o fluxo elétrico a partir desses pontos, nós perceberíamos que haveria um cancelamento do fluxo elétrico de toda a superfície vizinha a um outro ponto. Né? Então essa face aqui, ó, que é comum a 2 pontos, teria um fluxo elétrico que se cancelaria. Essa outra, que é comum também, aqui, essas duas comuns aqui também, essa aqui de cima com o próximo vizinho também, tá? E todo mundo. Então, se a gente fosse somando o fluxo elétrico aqui, né, no interior desse volume, que é essa expressão aqui, todo mundo se cancelaria, à exceção da borda. Na hora que chegasse aqui na borda, que é a superfície que encerra o volume, o resultado não seria nulo, tá?
Então, conclusão, independente do formato da superfície, né, essa expressão aqui ela seria igual a uma soma do fluxo elétrico na superfície. Então seria d escalar ds na superfície fechada. Opa. Isso seria igual, né, a essa expressão aqui. O que essa expressão contempla? Né, a multiplicação da densidade volumétrica de carga, ou seja, quantos coulombs nós temos por metro cúbico, vezes o volume que contém essa carga, que é o volume de cada cubinho desse aqui, né? dx, dy, dz. Tá? Então, o resultado seria o que? A carga em torno de cada ponto. Quando você soma isso por todo o volume, você tem a carga total no interior do volume, que independe, inclusive, da posição onde elas se encontram. Ok? Então, essa dedução, né, ela é apresentada até numa teoria do cálculo chamada teorema de Green, né, que relaciona aqui o fluxo numa superfície a partir do divergente desse fluxo no volume que fica no interior da superfície. Tá? E essa expressão, né, ela fisicamente nos mostra que você pode calcular, né, o fluxo elétrico, a perturbação que cargas provocam na vizinhança de onde elas estão, né, a partir da caracterização de uma superfície fechada e da contagem da quantidade de cargas que você tem no interior dessa superfície. Tá? O formato da superfície não importa, então a gente não está mais restrito a um círculo, igual foi no início da aula, uma esfera, um círculo não, uma esfera, e a gente não está mais restrito a uma alocação de cargas elétricas só no interior dessa esfera. Então agora a gente viu com essa abordagem que a superfície em questão pode ter qualquer formato e as cargas elétricas em questão podem estar distribuídas de qualquer forma que a gente queira. Tá? E, né, com essas considerações geométricas, a gente vai ver o seguinte, né, que existe uma relação entre o fluxo nessa superfície e a carga no seu interior, que é dada pela expressão apresentada aqui na última etapa da modelagem. Tá? Então, essa expressão, inclusive, ela é a terceira lei de Maxwell, na forma integral, ou na forma macroscópica, né? Ou seja, para uso em superfícies grandes, macroscópicas. Ok? Bom, com isso aqui, pessoal, apresentado, né, a gente pode usar desse conceito para caracterizar o comportamento de circuitos elétricos, né, onde nós tenhamos partes condutoras isoladas aqui por algum isolante. Né? A geometria em questão, inclusive, pode ser uma geometria de circuitos, né? Por exemplo, a gente pode ter um fio condutor aqui, ó. E se de alguma maneira esse fio, com uma dada condutividade, um material condutor, se ele for conectado com outro condutor qualquer por uma fonte, né, a gente vai perceber aqui, né, um fluxo
de carga elétrica de um para o outro, tá? E a gente vai conseguir perceber também, né, aqui na vizinhança, né, digamos que a gente tenha ar aqui entre os dois, a gente vai perceber uma perturbação nas moléculas, né, do isolante que se apresenta aqui na vizinhança, né, de tal forma que se a gente, né, calcular a densidade de fluxo elétrico aqui nessa superfície, a gente vai encontrar um valor igual à quantidade de cargas presentes aqui no interior da superfície, que é dada por essa coleção de cargas positivas aqui, tá? Bom, essa propriedade, né, de conseguir separar cargas entre duas regiões do espaço, ela é modelada também na teoria de circuitos por um parâmetro, né? Então esse equipamento aqui, ó, esses dois condutores com esse isolante no meio, né, ele é modelado na teoria de circuitos por um dispositivo chamado capacitor. Então é um elemento formado por dois condutores com um isolante entre eles, tá? O desenho que representa isso dentro de um circuito seria esse aqui, ó, tá? E de acordo com a geometria e com o meio isolante envolvido, igual a gente tratou há pouco, a gente vai ter mais ou menos carga para cada volt de tensão ou de diferença de potencial entre os dois elementos condutores, tá? Então a capacitância de um capacitor mede isso, quantos coulombs de carga você consegue armazenar para cada volt de diferença de potencial que você tem entre os seus elementos condutores, ok? E, né, avançando mais no entendimento desse tipo de componente na teoria de circuitos, a gente poderia avaliar como ele se comporta no contexto que a gente tem uma tensão alternada. Tá? Então vou pegar aqui esses dois últimos condutores, né? Pode ter a geometria que a gente quiser. Vou pegar os dois últimos aqui, ó. Um é um fio e o outro é uma lâmina, uma cunha de material metálico. Ok? Bom, se a gente aplicar aqui tensão alternada entre as placas, né, a gente vai perceber um deslocamento das cargas elétricas. Então, ora nós teremos cargas negativas, né, saindo aqui desse primeiro condutor e vindo para o segundo. Então, o primeiro condutor fica carregado, né, positivamente e o segundo carregado negativamente, tá? Então, quando a tensão, né, tivesse aqui essa polaridade, a gente teria essa configuração de cargas que eu desenhei, ok? Quando a tensão mudasse a sua polaridade, tá, a gente inverteria aqui a configuração de cargas. Eu vou desenhar até em outra cor aqui, ó. Então a gente teria agora cargas positivas nessa placa e cargas negativas nessa outra, tá? Enquanto a gente observasse, né, esse movimento de cargas, então se a gente colocasse até sinal na carga elétrica de uma das placas, digamos aqui, ó, esteja medindo a carga elétrica dessa placa 1, né, a gente ia ver uma coisa assim, ó, positivo, negativo, né, ia continuar desse jeito enquanto a gente tivesse tensão alternada.
E a configuração, né, dessas cargas ocorre porque elas deslocam no condutor. Então a gente perceberia o que? Com o deslocamento de carga a gente percebe corrente, né? Qual que é a definição de corrente elétrica, né? Corrente elétrica ela é dada pela quantidade de carga que passa por segundo em um corte de seção transversal do condutor, tá? Então se a gente fizesse um corte aqui nele e contasse, né, essas cargas elétricas que vão para lá e para cá, então hora se tem carga negativa vindo para cá, hora elas voltam, depois vem de novo, depois volta, acompanhando aqui o sinal de tensão, tá? Então enquanto essas cargas, né, se deslocassem, a gente caracterizaria corrente aqui, tá? Então é um sistema, mesmo embora ele esteja isolado aqui no meio, a gente perceberia, na presença de tensão alternada, a gente perceberia corrente elétrica, tá? Mesmo em regime permanente, tá? Então olhando aqui, né, conectando, né, essa última observação, né, da presença de corrente em um circuito que está aberto no meio, né, está isolado, e conectando aqui com a definição da capacitância, o que a gente veria, né? Como a carga é igual a capacitância vezes a tensão, a derivada da carga no tempo é a mesma coisa que a derivada da capacitância vezes a tensão no tempo. Como a capacitância, né, em vários contextos ela não muda, você pode tirá-la aqui da derivada, né? De onde então a gente chega na expressão que relaciona a tensão com a corrente em um elemento capacitivo, em um capacitor, né? Reescrever nessa expressão, I é igual a C vezes dV dt. Ok? Então essa é a expressão. E, né, o que a gente observa aqui? Que quanto maior for essa derivada, essa taxa de variação aqui, ó, da tensão, maior vai ser a corrente, tá? Então só colocar aqui, se a gente só colocar aqui no silencioso. Então aqui, pessoal, se nós aumentássemos a taxa de variação da corrente, da tensão, desculpa, da fonte, ó, que está sobre o capacitor, ó, tivesse uma variação mais brusca aqui, a gente está aumentando aqui, ó, o dV dt, a gente perceberia, né, uma corrente mais pronunciada, de maior amplitude aqui, tá? Então, superfícies condutoras expostas aqui à tensão que varia muito bruscamente perceberão, né, uma corrente de natureza capacitiva entre elas. Vai fluir cargas elétricas entre elas, tá? E esse fenômeno ele explica muito sobre o acoplamento de ruído em sistemas mecatrônicos, tá? Uma das modalidades de ruído acoplado é ruído conduzido, né? Que é o ruído que acontece aqui por esse deslocamento de cargas elétricas de uma superfície para outra, né? E como é que esse fenômeno se manifesta?
Vou pegar um exemplo aqui, né, para me fazer mais claro. Imagina aqui que a gente tivesse um acionamento mecatrônico, tá? Com inversor de frequência, tá? É muito comum, tá? Então o inversor ele tem aqui um retificador a diodos, né, igual a gente estuda com o Alexandre, aqui na interface com a rede CA. Ok? E aí a tensão é retificada e depois a gente tem uma unidade, né, uma ponte eletrônica de potência que sintetiza tensão alternada, né, a partir aqui da tensão contínua que aparece aqui nesse barramento central do inversor. Tá? Então a gente vai estudar isso aqui em detalhes no laboratório de máquinas e na disciplina de eletrônica de potência. Okay? E aí a gente alimenta, né, um motor elétrico. Deixa eu desenhar o motor aqui em outra cor. São 3 fases, né, 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentadas com correntes defasadas de 120 graus no tempo. Tá? Aqui a gente tem a carcaça dele, né, um eixo mecânico. Ok? E é muito comum nesse contexto, né, a gente medir aqui a velocidade desse conjunto com um encoder. Né? O modelo mais comum de encoder é um encoder óptico. Então você tem uma roda aqui que gira solidária com o eixo da máquina e você tem aqui um LED, né, que manda luz, e essa luz passa aqui, ó, pelos buraquinhos do encoder quando ele gira, né? E na hora que ela passa, ela gatilha aqui um fototransistor, né? Ela chega na base aqui de um transistor, tá? Bom, esse transistor ele vai ser conectado a um circuito eletrônico, né, que vai pegar esses pulsos aqui do encoder e vai usá-los para medir a velocidade da máquina, tá? E esse circuito ele vai ser conectado aqui, ó, a uma fonte de tensão, né, que alimenta toda a eletrônica, né, do equipamento, inclusive o circuito aqui em questão, tá? Nessa alimentação a gente vai ter trilhas numa placa eletrônica, elas têm, né, resistência, tem indutância e tem capacitância, tá? Eu vou modelar aqui só com a resistência inicialmente, ok? Da mesma forma, né, a gente vai ter aqui do lado sensores para medir corrente elétrica, tá? Então a gente vai, o sensor de corrente, ele normalmente, né, é constituído aqui por uma bobina que enlaça o cabo, né, um núcleo que enlaça o cabo, e aí a gente, vai ter uma bobina aqui, ó, enlaçando o sistema, ok? E aí a gente também vai tratar, né, do sinal aqui na saída dessa bobina através de um circuito eletrônico que vai nos dar a medição da corrente elétrica que circula aqui na máquina, por exemplo, a corrente na fase A de estator, ok? Bom, esse circuito do encoder aqui, pessoal,
né, é um circuito que produz aqui muitos pulsos por segundo, tá? Você tem aqui, geralmente esse encoder tem 1024 pulsos por rotação, tá? Se o eixo do motor tiver, por exemplo, a 3.600 rotações por minuto, tá? Ou 60 rotações por segundo, né? A gente vai ter um sinal aqui de luz, né? E consequentemente aqui uma corrente, né, circulando, que esse transistor ele vai ligar e desligar, né? Então toda hora que ele liga, circula corrente, tá? Corrente aqui no transistor, ele desliga, essa corrente é zero. Então a gente vai ter aqui um circuito, né, com uma corrente que vai pulsar aqui, ó, 60 rotações por segundo vezes 1024 pulsos numa volta, numa rotação dele. São 1024 furinhos desse aqui, ó. Tá? Então ele vai ter essa corrente aqui, ó. Ela vai fazer 60 mil pulsos por segundo. Tá? Sobe, dispara e volta, 60 mil vezes por segundo. Ou 60 mil Hz, vai ser a frequência dela, tá? E ela vai circular aqui nessa resistência, né, em conexão com a fonte de alimentação, que é a resistência de uma trilha, de uma placa eletrônica, e nessa outra aqui, que pode ser uma resistência do circuito dela de condicionamento. A gente pode estar, por exemplo, tomando uma amostra aqui da tensão nessa resistência e jogando em um microcontrolador para ter uma ideia, né, do sinal de corrente e consequentemente da velocidade mecânica do eixo, tá? Tá aqui para isso. Então o que vai acontecer aqui? Essa corrente, né, fazendo toda essa pulsação que a gente mostrou, né, ela vai circular aqui por esses componentes e a gente então vai observar, né, uma queda de tensão aqui, ó, que vai ter uma das suas parcelas produzidas por essa corrente aqui, ó, do transistor. Vai ser R1 vezes a corrente do transistor. Como essa corrente está pulsando em alta frequência, tá? A queda de tensão nessa resistência aqui também vai ter alta frequência. E aí o potencial desse ponto elétrico aqui, né, desse cabinho, vai ser o que? O valor da tensão da fonte menos o ΔV. Tá? Então o potencial, chamar aqui de ponto A, por exemplo. O potencial desse ponto A vai ser o potencial da fonte menos esse ΔV. Tá? O potencial da fonte, ele é contínuo, né, 15 volts, por exemplo, para alimentar uma eletrônica. Tá? E o ΔV, a queda de tensão aqui na resistência, ela vai pulsar junto com a corrente. Então você vai ter aqui, ó, uma tensão total nesse ponto A que a gente está marcando, nesse cabinho aqui, ó, que vai fazer isso aqui, ó. Esse é o valor médio mais uma parcela pulsante, tá? Então, isso vai ser o potencial desse ponto A aqui. Esse ponto B do circuito vizinho, e aí que está o ponto, tá? Ou seja, são circuitos que tratam do condicionamento de dois sinais distintos. Um deles é a corrente do motor. O inversor precisa medir isso para controlar a corrente. E ele também precisa medir a velocidade mecânica. Tá? Então o que vai acontecer? Os dois circuitos, eles terão as suas unidades de condicionamento, que são esses circuitos que eu desenhei aqui, vizinhos, próximos, numa mesma placa eletrônica. Tá? E aí essa trilha aqui, ó, que tem o ponto A, ela vai estar próxima do ponto B. O potencial do ponto B, aqui, ó, é o próprio potencial da fonte, é o negativo aqui da fonte, tá? E a fonte regula uma tensão estável, tá? Digamos que seja aqui os 0 volts, né, que a gente está usando como referência no nosso circuito. Então o VAB aqui, ó, do A para o B, né, se a gente observar na placa eletrônica que condiciona os sinais, essa tensão, o VAB aqui, nós observaremos um sinal de alto dVdt, porque o VA pulsa
né, acompanhando a corrente de alta frequência, e o potencial do ponto B é zero o tempo inteiro. Então a subtração, a diferença dos dois, o VAB, vai ser acompanhar aqui o próprio valor do VA, já que o VB é zero. Agora, o que a gente viu aqui há 10 minutos na modelagem de capacitores? Se você tiver dois condutores com isolante no meio e uma diferença de potencial entre eles de alta frequência, de alto DVDT, circula neles uma corrente de alta amplitude, tá? Então o que vai acontecer? Vai haver um deslocamento de cargas elétricas. Vou repetir aqui, ó. Então entre esses dois pontos existe, né, formalmente um capacitor, são dois condutores com isolante no meio, né? E como a diferença de potencial entre eles existe, tem alta frequência, que é esse sinal verde aqui, ó, a gente vai perceber uma coleção de cargas elétricas saindo daqui, né? Agora você vai ter uma coleção de cargas negativas saindo daqui, se deslocando para cá, chegando aqui nessa região do cabo B. Na hora que a polaridade da tensão inverter, né, essas cargas negativas voltam pela fonte. Opa, desculpa. Elas voltam para cá. Então você vai ter uma coleção de cargas que fica circulando. Elas saem dessa região e vêm para essa. Depois elas voltam dessa para a primeira, porque tem caminho para elas circularem e a diferença de potencial está em alta frequência. O que vai acontecer com isso aqui, né? A gente vai ter aqui, ó, uma queda de tensão com essa corrente aqui, né, circulando, essas cargas elétricas circulando entre essas trilhas. A gente vai ter uma queda de tensão de alta frequência também, tá? E isso vai perturbar o circuito que condiciona a corrente. A corrente aqui é um sinalzinho de baixa frequência, tá? 60 Hz, 30 Hz. Vai circular aqui na bobina secundária uma amostra da corrente aqui, ó, que é igualzinha à primeira, porém com amplitude reduzida, tá? Então aqui a gente teria, né, uma corrente de baixíssima frequência, tá? Que é o nosso IAS linha. Ela seria condicionada aqui nesse circuito, ou seja, a gente ia pegar essa corrente, né, multiplicar pela queda de tensão nesse resistor aqui e tirar uma amostra nesses terminais, fazendo um V3 aqui, que seria o R3 vezes o IAS linha, tá? Só que esse potencial está conectado aqui no negativo da fonte, vale 0 volts. Esse potencial aqui vai ser o que é igual à tensão da fonte menos a queda de tensão aqui, ó, que é o nosso ΔV, que tem alta frequência, tá? Então o potencial desse ponto seria a tensão da fonte menos o R1 vezes a corrente de baixa frequência que circula, né, aqui na fonte e no resistor, né? Depois retorna para a fonte, mais a corrente que circula com natureza capacitiva, que é oriunda desse alto DVDT entre circuitos vizinhos, tá? Então o que vai acontecer aqui? Por conta dessa parcela, né, R1 vezes a corrente de alta frequência, ao invés da nossa leitura, da nossa amostra de tensão, que é proporcional à corrente, né, ao invés dela ter só algo de baixa frequência, ela vai ter a componente de baixa frequência, né, produzida aqui por esse termo, somada com uma componente de alta frequência aqui, ó, devido a esse outro, tá? Então isso aqui caracteriza ruído, é uma unidade vizinha
distorcendo o sinal de uma determinada unidade de condicionamento, tá? Então essa é uma das formas de caracterização de ruído, tá, em sistemas mecatrônicos, que a gente explica pela terceira lei de Maxwell. Tem remédios, tá? A gente dá remédios para isso na teoria eletromagnética e deixa um recado, né? Ou seja, toda vez que a gente tiver algum elemento, né, alguma solução mecatrônica com sinais de alto DVDT, né, a historinha toda começou aqui com o encoder. A gente tem que tomar cuidado para não acoplar capacitivamente ruído nos vizinhos, tá? Um caso também clássico, né? Aqui é um problema muito presente em inversores, né? Você também tem isso na área automotiva, né? Até o Gurgel de fibra de vidro, ele teve muita dificuldade de ser disponibilizado no mercado, porque a fibra de vidro era leve, mas ela não é condutiva. Então a gente não tinha como convidar o ruído que está acoplando entre dois vizinhos a voltar para o negativo da bateria pela carcaça do carro, né? Já os carros com a carcaça metálica, você observa que inclusive o negativo da bateria é conectado na carcaça metálica e a carcaça fica próxima a todas as unidades. Para quê? Né? Para que eventualmente, né, se um ruído acoplar entre duas unidades, igual foi o nosso caso aqui, tá? Você coloca aqui pertinho também a carcaça metálica do carro para criar uma outra capacitância. E daí convidar essas cargas elétricas que estão se movendo entre esses dois pontos a voltarem para a fonte, se acoplando por aqui, ó. Ao invés dela andar, né, dessas cargas se moverem no circuito e perturbarem o vizinho, tá? Bom, pessoal, deu o horário, tá? A gente refina esse assunto depois. Esse assunto custa reflexão, ele não é simples, tá? Mas eu também precisava apresentar para vocês sem maquiagens, tá? Em primeiro momento ele assusta um pouquinho, mas depois quando a ideia assenta na mente, ele fica mais claro. Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Então tá. Então, na ausência de quaisquer intervenções, eu vou... Beleza, Leandro. Eu vou então me despedir de vocês. Aí sexta-feira a gente se vê presencialmente na sala. Oi? Eu ia perguntar justamente sobre isso, essa sexta-feira. Sexta-feira tem a aula, e vai ser presencial. Tá bom? Aula normal. Beleza? Então tá bom, moçada. Eu disponibilizo, tá? A aula foi gravada, eu coloco ela no portal. Beleza. Valeu então, moçada. Boa noite para vocês, até mais. Valeu, obrigado vocês aí pela presença.